Nós sempre temos a tendência de chegar ao final do ano, não é? E ter a tendência de pensar acerca de como é que foi este ano, não é? Se não pararmos na prisão, como alguns daqueles comentários da nossa sociedade. Mas, e como é que nós olhamos para o futuro, não é? Não sei como é que tu olhas para o futuro, na expectativa, esperança ou com apreensão, medo e pessimismo. E às vezes, eu penso que, às vezes, olhando para nós cristãos, denotam quase os mesmos sentimentos que encontram em pessoas que não conhecem a Cristo. Que certamente é bastante preocupante, porque parece que Cristo não faz grande diferença em nossa vida. E nesta manhã eu estava a pensar acerca da carta aos Hebreus, que é onde vamos fazer a nossa meditação. E os cristãos hebreus, curiosamente, foram pessoas que também sofreram naquela altura grandes perdas por se terem tornado cristãos. Passaram provações e dificuldades, sofreram vergonhas, perderam privilégios, foram perseguidos, levados ao ridículo, ódio declarado dos outros judeus. E sofreram a rejeição do seu próprio povo por se terem convertido a Cristo. E por isso verdadeiramente eram tidos como pessoas profundamente rejeitadas pelos seus dias. Possivelmente nenhum de nós vive isso. Talvez no passado, em Portugal, alguns de nós vivemos isso, mas nada assim por aí além. Eu lembro quando eu era miúdo e íamos às vezes fazer atividades ao ar livre. Uma das alturas houve alguns ferros que saíram lá de uma janela. Não é? O mais curioso é que a pessoa que nos atirou aqueles ferros e vasos, ela se veio a converter mais para a frente, graças a Deus. Mas lembro-me de quando eu era miúdo, estava na escola pública portuguesa, e como vocês todos que têm a minha idade, mais ou menos, não é? Já são maduros. Lembro-se que tínhamos lá a Santa, não é? Lá no canto, e também o nosso amigo Salazar e o médico Tomás, e havia um momento em que todos nós ficámos de pé e rezávamos o terço. Naquela altura, a minha mãe foi pedir o favor à minha professora, que não era católica, para não fazer isto. Então toda a gente estava de pé e eu ali sentado. E assim foi há 4 anos que estive na primária. Mas não foi nada assim por aí além. Os irmãos hebreus, para quem esta carta é escrita, passaram grandes dificuldades. E por isso havia alguma pressão para eles voltarem para trás. E esta carta mostra como Cristo é superior a qualquer sistema que os judeus estavam habituados a seguir até aquela altura. Cristo era superior aos anjos, a Moisés, a Arão, a Melquisedeque e a todo o sistema da lei do Velho Testamento. E quando chega ao capítulo 11 de Hebreus, chamado capítulo da fé, encontramos todas aquelas histórias daqueles homens e mulheres que Deus levantou em toda a história. A forma como termina é muito interessante, porque vamos entrar no capítulo 12 e diz assim, 39, Hebreus 11, 39. E todos estes, tendo tido testemunho pela fé, não alcançaram a promessa. Por isso é que é fé. Provendo de Deus alguma coisa melhor a nosso respeito, para que eles sem nós não fossem aperfeiçoados. Ou seja, ele conta toda aquela história de homens e mulheres que viveram e que esperaram grandes coisas de Deus, alguns deles que nunca alcançaram, e outros que provaram parte da promessa de Deus, mas que acreditaram que Deus era fiel e ia cumprir tudo aquilo que Ele disse. E depois já o capítulo 12, que é a passagem que eu já vos dei. Podes, por favor, abrir aí? E diz assim: portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Talvez vamos ler a boa nova para todos, que em português moderno diz: estando, pois, rodeados por esta enorme multidão de testemunhos da fé, portanto, afastemos de nós o peso que nos impede de andar e o pecado que tão fortemente nos prende, e perseveremos na corrida que Deus nos propõe. Tivemos os olhos postos em Jesus, de quem a nossa fé depende inteiramente. Ele suportou a morte na cruz,
sem se importar com a vergonha que nisso havia, sabendo a alegria que o esperava. Agora está à direita do trono de Deus. Hoje vamos falar acerca de olhar esperançosamente para o futuro. E é isso que eu te quero encorajar nesta altura em que estamos a pensar no final deste ano, em pensar porque é que nós devemos olhar com a esperança para o futuro. Porque nós, por natureza, somos um povo pessimista, não é? Como o nosso amigo Diogo diz tantas vezes que o povo português já está em crise há muito tempo. Na verdade, a nossa primeira crise, pensa-se que foi em 1383 ou 85, não é? Ou seja, lá vamos séculos atrás, não é? Então, todos os anos eu sempre fui crescendo ouvindo a questão da crise. E porquê que nós podemos olhar com esperanças para o futuro? Eu acho que há-nos dado aqui 4 razões interessantes que nós podemos olhar. A primeira delas é vermos os testemunhos de fé. Testemunhos de fé que Deus levanta ao longo da história. Fé, testemunhos de pessoas que testificam e dão evidências da fé vitoriosa. Cristãos que mostram que é possível pensar de outra forma, além das nossas circunstâncias, porque Deus está na nossa história. Basicamente, o capítulo de Hebreus é nós olharmos para os vencedores. Mas os vencedores não uma super classe de pessoas, mas pessoas semelhantes a nós, que viveram as suas realidades, as suas histórias, mas que obtiveram e viram aquilo que eles sonhavam. E Hebreus capítulo 11 fala-nos de homens e mulheres que tiveram sonhos e promessas que não viram concretizados nos seus dias, mas não desanimaram. Homens que perseveraram e viveram para Deus, mesmo no meio de circunstâncias difíceis, alguns deles até ao martírio. Homens que acreditaram em Deus, oraram, buscaram a Deus, acreditaram no poder de Deus, mas nem todos eles viram Deus agir como eles esperavam. E param como uma nuvem que nos envolve, para quem nós podemos olhar, como que podemos respirar dela. É muito interessante. Ou seja, na verdade, eu e tu, por mais fé que nós tenhamos, não somos desbravadores de caminho. Ao longo da história da Igreja, ao longo do Velho Testamento, Deus levantou homens e mulheres que mostram o que Deus faz à sua volta. E porque temos o mesmo Deus, podemos alcançar o mesmo que eles alcançaram. Deus está à procura de pessoas que decidam engravidar os seus sonhos. Como Abraão e Sara, quando Deus disse: vocês serão os pais de uma grande nação. E eles disseram: Deus, mas nenhum filho nós temos. E eles creram contra a esperança. A história continua à procura de homens e mulheres que creem no Deus do impossível e ouçam dizer: eu tenho um sonho e Deus pode realizá-lo. Eu espero que tu sejas este homem e esta mulher, como John Knox, reformador escocês, que em 1559, quando voltou para a Escócia, fez a profunda oração quando ele disse: Deus, dá-me a Escócia, senão eu morro. E Deus está à espera de homens e mulheres nesta manhã que digam a Ele: Deus, dá-me o meu país, senão eu morro. Deus está à espera de homens e mulheres que decidam acreditar que Deus pode mudar a história do nosso país. Eu quero te encorajar a desenvolver esta apreciação e admiração por estes testemunhos de fé, estes homens que não somente a Bíblia conta, mas a nossa história conta. Homens como o apóstolo da Madeira, Robert Kelly, que em 1840 chegou à Ilha da Madeira, a caminho da Índia, e lá parou. Quando lá chegou, ele gostou do clima, e a sua esposa, Sarah Kelly, gostou imenso do clima. Eles iam para a Madeira, iam para a Índia, também por causa de uma questão de saúde dela, em um projeto, ele era médico. E quando chegou à Madeira, ele começou a desenvolver um projeto lá naquela ilha. Percebeu que as pessoas eram muito pobres, começou a recebê-las no seu gabinete, começou a cuidar delas e percebeu que elas não sabiam ler. Então ele começou a desenvolver uma pequena escola que funcionava à noite para os adultos. E a coisa foi crescendo de tal maneira que, passado
uns 3, 4 anos, havia cerca de 1000 pessoas naquelas escolas. Havia o alfalite e muitos projetos de aprendizagem para os adultos, mas ele começou a ensinar, e o livro de ensino era a Bíblia. Então vocês estão a ver o que aconteceu, não é? Muita gente, centenas de pessoas começaram a ler a Bíblia, e começou a haver um sussurrinho lá na Madeira, e lá foi levantada uma queixa à Rainha de Portugal, e houve um levantamento para que aquilo fosse abafado, e passados uns, mais ou menos, eu acho que foi em 1848, e eles pensaram em matar Robert Kelly. Havia mais de 1000 pessoas naquela altura a ler a Bíblia, a conhecer o que Deus tinha para elas, no meio de um lugar profundamente católico, como ainda hoje é a Ilha da Madeira. E aquela levantou-se uma perseguição, os sinos tocaram à noite, às 10 da noite, para o povo se levantar, circundar a casa de Robert Kelly e o matar. Aquela noite, providencialmente, um barco passava por ali, e Robert Kelly vestiu-se de mulher e fugiu para salvar a sua vida, e ele e a sua família naquela noite, e várias dezenas de madeirenses. Nos meses seguintes, centenas de madeirenses fugiram da Madeira. Robert Kelly foi para o Rio de Janeiro e começou a Igreja Congregacional Fluminense, que ainda está hoje existente. Um homem de profunda fé que foi perseguido e porque amava Deus, deu a sua vida. E há muitas histórias de homens em Portugal também. Portugueses que viram, e devemos olhar para estes testemunhos de fé e devemos buscar, seguir e nos inspirarmos neles. E é isso que eu acho que nós precisamos de fazer, de sermos esta comunidade de fé hoje, conhecida como uma comunidade de esperança e de fé. O mundo precisa de pessoas assim. A igreja portuguesa precisa de igrejas que tenham esperança de que Deus está a agir no nosso meio e está a fazer a sua obra acontecer. E nós somos chamados a ser essa igreja. Se a igreja não for um lugar de esperança, onde é que vamos encontrar? No sistema de segurança social? No governo? A igreja é chamada a ser este lugar de esperança. A segunda coisa que nós lemos no versículo 1 ainda, a segunda parte, ele diz assim: livra-te, deixemos todo o embaraço, ou seja, livra-te de todos os empecilhos. Ele fala de duas coisas aqui. Primeiro, o peso. Algumas versões dizem o peso, outras dizem o embaraço. Aquilo que nos atrapalha. Práticas, ideias, relações, desejos que, mesmo não sendo pecaminosos em si, prejudicam-nos no nosso avanço espiritual. Perdão. Alguém disse... Eu acho que veio aqui um salto. Ok, obrigado. Alguém disse que era o supérfluo e desnecessário que poderia atrapalhar, deve ser deixado de lado, e cada indivíduo deve decidir aquilo que é supérfluo. Ou seja, um embaraço que realmente não é necessariamente pecado, mas torna-se um impedimento e por isso é pecado na nossa caminhada espiritual. Ou seja, Paulo dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Ou seja, numa sociedade em que parece que tudo é permissivo e tudo é aceitável, precisamos de fazer as escolhas certas. Precisamos de ver até onde é que podemos ir e onde é que devemos ir para não sermos embaraçados na nossa corrida. É como quando um atleta vai correr. Eu e o Fabiano e o Jorge agora caminhamos de manhã, às 7h30 da manhã. Na verdade vamos com muita roupa, digo já, não é? Só por uma razão. O Fabiano é brasileiro. Mas está muito frio, não é? Mas quando um atleta de vocação mesmo está a correr, ele sabe que tudo o que ele usa vai o atrapalhar naquela corrida. Então tem que usar as sapatilhas adequadas, tem que usar a roupa adequada para poder correr e não ser atrapalhado. O que é que atrapalha a tua caminhada com Deus? Às vezes pode ser a sua ocupação. Há muitos de nós que rapidamente nos esquecemos que ninguém pode servir a dois senhores. E esta palavra é para nós crentes. Não podemos amar a Deus e às riquezas. Ou seja, e as palavras de Jesus aos seus discípulos, quando ele disse: aquela que pega na mão do arado e olha para trás,
não é apto para o reino dos céus. Ou seja, nós precisamos de estar atentos para que o nosso amor por Jesus seja integral, a nossa dedicação seja total para Ele. Há muitos crentes que se embaraçam com dívidas, amizades, desportos, lazeres, coisas que os impedem de caminhar o projeto de Deus para as suas vidas. E nós precisamos de pensar qual é o empecilho na minha vida. O que é que me está a impedir de cumprir a chamada que Deus tem para mim? E isso nós devemos refletir a sério. Devemos refletir porque ele diz assim, desembaraçando, ou seja, não deixando que isso nos embarace, deixando todo o embaraço. E depois ele fala de outra coisa, e do pecado. É o seguinte, não sei se toquei a ordem. Obrigado. O pecado pode ser pequeno ou grande. É interessante que o pecado não é plural aqui, é singular. Pode ser um pequenino pecado, insignificante, mas que vai impedir de cumprir o que Deus tem para ti. Sabem, o pecado é aquilo que nós damos a oportunidade a Deus de controlar a nossa vida. Já contei algumas vezes aquela história daquele homem que vendeu aquela casa, o dono do prédio. Lembra-se? Não, agora não sei. É a vantagem de termos gente nova na igreja. É que os mais velhos vão ter que ouvir a história outra vez. Aquele homem que decide vender a sua casa e que de repente aparece alguém e diz assim, eu estou interessado na casa. E ele disse, ok. Negociaram o preço, ele disse assim, tudo bem, eu vou vender a casa, só uma coisa. E há uma condição. É que nesta casa, este prédio que está aqui, é meu. Está disposto a vender a casa, sendo que aquele prédio é meu? E o homem diz assim, está bem, por que não? Vendo a casa toda, mas o prédio é seu. O negócio foi fechado. E passado um tempo, o homem que vendeu a casa pensou assim, bem, eu gostava tanto de ter aquela casa de volta. Por isso foi ter com o homem que ele tinha vendido e disse, olha, podemos voltar a fazer negócio? Pode-me vender de volta a casa? E ele disse assim, não, agora não vou vender a casa. E depois de ter tentado todas as formas de ajustar um preço, ele mesmo assim ficou irredutível, disse que não vendia a casa. E então lembrou-se de uma coisa. O que é que ele se lembrou? Um prego. E disse, você lembra-se que nós acordamos? Sim, o prego é seu. Então foi embora. No caminho encontrou um cão morto na estrada. Já havia sido morto há um tempo. Então decidiu fazer uma coisa. Não quer adivinhar? Pegou no cão morto há uns dias e o colocou no prego. Que era dele. Sabe o que aconteceu? É que começou a ficar impossível de estar naquela casa. E sabe o que é que esta história quer dizer? É que tudo o que eu e tu damos a Satanás vantagem na nossa vida, até um simples prego, uma coisa pequena, insignificante, é uma oportunidade de Satanás tirar vantagem sobre nós. Por isso é que Hebreus, a carta aos Hebreus é muito clara, deixando todo o embaraço e todo o pecado. E alguns que eu gostava só de pensar convosco. Incredulidade. Às vezes nós deixamos de ser crentes. Eu conheço muitos crentes e descrentes. Na verdade, todos nós temos as nossas fases de descrença. As nossas fases em que nós dizemos a Deus, Deus pode fazer todos os milagres, menos este. Eu lembro-me de uma conversa que tive com o nosso amigo Moreira lá da caminha, aqui há uns meses atrás, não foi? Deus pode fazer todos os milagres, menos este, e Deus faz todos os milagres acontecer. Incredulidade é uma coisa que vem à nossa vida tantas vezes, porque nós vivemos numa sociedade profundamente materializada. Desânimo. Satanás tantas vezes o desânimo na nossa vida, na tua e na minha, para nos desencorajar de cumprir a chamada de Deus para a nossa vida. Deixamos que o peso das circunstâncias e aquilo que está à nossa volta nos leva a ter pensamentos continuamente negativos e desencorajamento. Lutero disse assim que um pássaro pode pousar na tua cabeça, mas só fará um ninho se tu o deixar lá. E o desânimo é assim, não é? Ele vem, mas se tu lhe deres guarida, ele vai fazer um ninho em tua casa. E é chamada para nós verdadeiramente percebermos que isto é
torna-se um pecado em nossa vida. Indiferença. Estamos pouco empenhados naquilo que Deus quer fazer em nossa vida. A carta da igreja a Éfeso: tens sido perseverante, tens sofrido por minha causa e não perdeste a coragem, mas tenho uma coisa contra ti, que abandonaste o primeiro. E nada há pior do que crentes indiferentes. Crentes que não querem saber, que estão naquele modo de quando nós estamos a conduzir, temos em ponto morto, a faltar a palavra em ponto morto, não é? Tentem meter um ponto morto numa piscina. O que é que vai acontecer? Ou numa subida, não é? Vão estar a andar ao contrário, não é? E há muitos de nós que estamos em ponto morto na nossa caminhada, na nossa vida espiritual. Estamos indiferentes. E nada há pior do que isso. E, naturalmente, a sensualidade. Pensando que as sensações que nós temos na vida é o final de tudo. Ou seja, para nós vivemos o que Deus tem para ti e para mim, para nós vivemos vidas de esperança, temos que aprender a nos livrarmos destes empecilhos. E a terceira coisa, é interessante que ele diz a seguir: corramos com paciência. Algumas versões dizem com perseverança, não é? A carreira que nos está proposta. É muito interessante esta imagem, esta ideia de correr a corrida com perseverança. Correr, primeiro, porque não dá para andar, não dá para marcar passo. Nós temos um objetivo. Temos uma meta a alcançar, temos um propósito na vida, uma chamada de Deus para nós. E se eu te perguntasse hoje porquê que tu estás a viver neste mundo, além de mandares dióxido de carbono para o ar todos os dias, como eu mando, não é? Porquê que tu vives neste mundo? Seria interessante ouvir. Porquê que tu estás aqui? Porque a minha mãe quis que eu nascesse. Grande coisa. Deus tem outros propósitos para a tua vida. Propósitos muito maiores. E nós precisamos do que é que estamos a fazer com ela. Precisamos de pensar. E é interessante que escolhem com paciência ou com perseverança. A imagem é de endurance. Pensando que a vida e a vida cristã é como uma corrida, uma maratona. Não é uma maratona. Alguém já correu uma maratona? Eu. É, Reinaldo, aí mesmo. Noutros tempos, não é? Eu também noutros tempos. Nós, o Reinaldo, para aqueles que não sabem, era um corredor. Aqui há uns 15 anos atrás. Não vai a tanto. Não vai a tanto. Agora, os joelhos é que não ajudam, não é, Reinaldo? Pois é. Correr. As maratonas é muito interessante. Quando nós ouvimos relatos de maratonas, não sei, eu tenho grande diferença dos maratonistas. Mas normalmente, todos eles, os vencedores também, têm algumas fases de maratona e têm grandes problemas. E dói-lhes as pernas, às vezes problemas da respiração, tudo isso. E é interessante que eles continuam a correr porquê? É um objetivo. Eles sabem onde querem chegar e acreditam que é capaz. E eu e tu temos de acreditar. A nossa vida não é um fado, um destino escrito há muitos anos atrás. Okay? Deixemos o fado para as salas de música. A nossa vida não é um fado, um destino. Assim é o meu destino. Alguém já ouviu isto? Quem já ouviu isto? Ninguém. Eu posso ter estado. Não é em Portugal, certeza. Ou seja, há pessoas que se entregam a este fado, a este destino, como se fosse uma coisa completamente impossível de contrariar. Eu creio que a história nos mostra, a história dos heróis da fé, que é possível contrariar os fados, quando não são fados divinos. Nós podemos e somos chamados a correr com paciência. Também é interessante esta imagem de paciência, perseverança, porque existem momentos em que nós vamos querer desistir. Existem momentos em que nós não vamos querer prosseguir. Alguém teve estes momentos? Eu já tive algumas vezes na minha vida. Houve momentos em que eu pensei em arrumar as botas, como se diz em bom português. Momentos em que eu pensei, não, agora vou dar um relax. Uma descansada, não é?
No momento em que eu pensei em dizer assim para mim próprio, assim, bem, se calhar não ouvi mal a Deus. Ou deixei que as circunstâncias e os problemas me levassem a um momento de desistir. Mas o escritor de Hebreus diz: corre com paciência, com perseverança. E corre porque não é tempo para andar. Não é uma passeata. É uma altura para correr, porque a chamada é grande. E finalmente, é interessante o quarto ponto, versículo 2, o que é que diz? Olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus é o nosso pioneiro nessa corrida. Na verdade, nós só estamos a correr porque Ele já correu à nossa frente. Nós só sabemos o caminho porque Ele já o percorreu. E é interessante porque esta imagem de olhar para Jesus, eu acho que é um princípio da vida espiritual. É um princípio eterno para ti e para mim. Que o que te vai livrar muitas vezes na nossa vida é olhar para Jesus. Porquê? Porque quando tu vais ser sempre desiludido por alguém, não tem que dizer amém. Não tem que dizer amém. Mas tu vais ser sempre desiludido por alguém e tu vais desiludir pessoas. Ou acham que não? Ou acham que só os outros é que vos desiludem a vós? Um dia, quando tiverem cabelos brancos, todos nós temos momentos assim, momentos em que nós vamos frustrar alguém. Mas olhar para Jesus é a chave da nossa caminhada de fé. Porquê olhar para Jesus? Porque na vida sempre vamos ser desiludidos e vamos desiludir. Porque olhando para Cristo vamos ser encorajados a ver o que é possível e a focar no que é possível e não naquilo que não é possível. Quando olhamos para Jesus, nós vamos somar energia, poder e capacidade. Quando nos concentramos nos nossos problemas, nós simplesmente vamos ficar sem energia. Quando nós vamos focar em Jesus, nós vamos contar as bênçãos e não somar os nossos problemas. Se eu te perguntasse neste final de ano qual é a tua lista de bênçãos e qual é a tua lista de reclamações, qual era a maior? Qual é a maior? Hoje para ti. Quando nós vamos para outros contextos, nós percebemos as bênçãos que nós às vezes é interessante, quando nós focamos em Jesus, nós vemos tudo o que Deus tem para nós e não os problemas que nós deixamos de ter. E esta é a chave da fé. A chave da fé é para onde é que tu olhas. Lembram-se da história de David e Golias. Eu estou a minha memória para ver. A semana passada, 2 semanas, eu falei dela, 3 semanas, e hoje acho que devo falar nela nas mesmas. Porque quando David, aquele jovem David, se levanta para enfrentar Golias, David não conseguia usar a armadura de um homem, de um guerreiro. Porquê? Porque era um miúdo. Porque não aguentava o peso daquilo. Mas quando ele olhou para Golias, ele não viu Golias, ele viu Deus. E quando os valentes do exército de Israel olharam para Golias, eles não viram a Deus, eles viram Golias. Quando nós olhamos para Jesus, nós estamos a escolher onde é que vamos pôr o nosso foco. Não estamos a anular os problemas, não estamos a fingir ao faz de conta, mas estamos verdadeiramente a dizer que Deus, Cristo, que é o nosso pioneiro e autor da nossa fé, e Ele percorreu aquele caminho que nós estamos a percorrer, e Ele foi vitorioso. E os homens e mulheres que no livro de Hebreus, capítulo 11, percorreram a sua caminhada e foram vencedores, eu e tu também, com Ele, vamos ser vencedores. E é simplesmente uma escolha que nós fazemos na vida, para olhar para Jesus, firme para Jesus. Porquê? Porque temos um prémio. Um prémio que não é a nossa salvação, porque a salvação é uma oferta, não é um prémio. Mas eu acho que o prémio vai ser tu e eu chegarmos um dia à presença de Deus, com a nossa história de vida,
seja ela qual for, independentemente do que tu fazes, do que eu faço na vida, um dia vamos chegar à presença de Deus. E Deus vai olhar para nós e vai dizer assim: bem está, servo bom e fiel, sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te vou colocar. E entra na festa, na alegria do teu Senhor. É isso que é o prémio. Eu acho que este é o melhor prémio. O melhor prémio que qualquer um de nós quer ouvir. Como uma criança pequena chega a ver do pai e o pai diz assim: filho, fizeste bem. O filho até cresce naquele momento. Eu acho que nós vamos crescer um dia quando Deus olhar para nós e nos disser a mesma coisa. Por isso, nesta manhã, eu quero te encorajar a olhar com esperança para o futuro, por causa de Jesus. Independentemente de onde nós vivemos, podemos olhar com esperança para o futuro por causa de Jesus. E enquanto olhamos para esse futuro, lembremos de sonhos de fé. Lembremos das coisas que nos trazem esperança à nossa vida. Não as coisas que nos retiram a esperança, mas aquilo que nos traz esperança. Busquemos conversas, leituras, coisas que estimulam a nossa fé, não coisas que nos esgotam a nossa fé. Conhecem aquelas pessoas com quem vocês conversam só ficam desanimados depois? Não falem para isso. Escolham outras companhias. As pessoas só trazem. Se vocês vão dizer dá-me aqui, eles dizem dá-me aqui, aqui, aqui. Por isso procurem pessoas que vos encorajam na vossa fé. Não procurem pessoas que tiram a vossa fé. Livremos de cada empecilho, daquilo que nos impede de correr a chamada de Deus para a nossa vida. Corramos com perseverança. Se nós cairmos, vamos nos levantar e Deus nos vai colocar ao lado de pessoas que nos vão encorajar. E finalmente olhemos firmes para Jesus. Eu quero terminar com capítulo 13, versículo 5. E diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tens. Isto dava duas mensagens aqui, não é? Viver contente com o que temos é muito difícil, não é? Porque Ele disse: não te deixarei. Quem é que disse? Deus diz isto. E reparem assim: e assim com confiança ousemos dizer: o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o mal. E reparem no versículo 7 e o 8, eu gosto sempre de ler juntos, que diz: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. É a fé que temos que imitar dos pastores, não os problemas que eles têm, está bem? Se querem imitar alguma coisa em mim, imitem a minha fé. Atentando para a sua maneira de viver, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. É este que eu vos encorajo a olharem para Jesus Cristo. Os pastores e os líderes guardem a fé, aquilo que é positivo neles, e de Cristo coloquem o vosso olhar sempre. E eu quero vos encorajar neste novo ano. Eu creio que Deus, e na próxima domingo vamos falar sobre isto, eu creio que Deus tem muito mais para nós como igreja. Eu, sinceramente, sou um homem que acredito que Deus tem muito mais do que nós já temos provado dele. E eu quero ver com os meus olhos e com a minha força, quero construir o que Deus quer construir no meu país e através da nossa comunidade, onde quer que Deus nos leve. E eu espero que a ida do Flávio e da Marcelo seja simplesmente um pronúncio de pessoas que Deus vai levantar na nossa igreja para serem missionários onde Deus os chamar para ser. Mas independentemente de irmos para fora, de sermos missionários onde Deus nos levar hoje, eu espero que nós, como igreja, olhemos para o futuro com esperança. Quando nós acabamos de construir o templo e vimos a quantidade de dívida que tínhamos, alguns de nós, a esperança deles parece que encolheu.
Mas eu acho que Deus tem muito mais para nós, muitos maiores desafios para nós ainda. Enquanto nós construímos o nosso templo, nós estávamos a plantar aquela igreja em Vizela. E algumas vezes Deus me pôs no meu coração, não é? Mais do que construir um novo templo, é preciso ter fé para plantar uma nova igreja. E Deus nos chama a ter fé para plantar novas igrejas, como devemos colocar. E creio que é isso que Deus nos chama a fazer também como igreja. E também como comunidade de fé, nós precisamos de estar atentos e queremos estar mais atentos como igreja às dificuldades de cada um. Meus irmãos, deixem-me dizer isto com muita franqueza e muita honestidade. E eu não tenho a revelação de quem passa problemas na vida. Se as pessoas não falarem, eu não vou descobrir. E a palavra de Deus mesmo diz em Tiago capítulo 5, diz: se alguém sofre, primeiro para orar e depois para chamar pessoas e falar e pedir orações. Nós precisamos ser uma comunidade que, enquanto crescemos, também nos importamos com cada um. E é isso que nós queremos construir como igreja também. Não queremos ter gente, números, queremos ter pessoas. Às vezes, as igrejas grandes não têm que ser necessariamente impessoais. Podem amar mais do que igrejas pequenas. Eu já vos tenho dito tantas vezes que tenho que estar em comunidades de 10, 15 pessoas onde o gelo que está lá dentro enregela os ossos todos. Quero Deus que isso nunca aconteça no nosso meio, porque nessa altura eu deixarei de ser o pastor da igreja. Eu não fiz bem o meu trabalho, com certeza. E eu acredito que Deus nos chama a olhar com a esperança. Irmãos, levem estes 2 versículos para esta semana. E guardem convosco. Lembrem-se o que Deus nos abençoou. Tenham um coração grato. E como igreja, vamos procurar suprir as necessidades uns dos outros, estar atentos, amar e construir fé e esperança à nossa volta. É por isso que nós somos igreja hoje.